Oi pessoal, boa tarde. Eu vou continuar de onde eu parei na última aula mesmo. Eu tinha ficado de fazer o cálculo da derivada da função 1 sobre raiz de x, né? E aí eu vou começar a partir daí então. Então, é um exercício, né? Exercício que se você tem a função f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x, a gente quer saber quanto que vale a derivada da f em um a positivo qualquer, né? Onde a maior que zero. Então, naqueles exercícios que eu estava fazendo, parou nesse aí, né? Então, primeiro, vamos lembrar o que é a derivada, né? Por definição. A definição de f' de a é o limite de f de x menos f de a quando o x tende a a. Bom, então eu escrevi aqui o limite que define a derivada, né? Certo? Então, por definição, f' de a é o limite da diferença dos valores da função dividido pela diferença dos valores na variável da função, né? O que a gente discutiu na aula passada. E aí o que a gente tem feito, então, é calculado esses limites para algumas funções específicas, né? Então eu fiz alguns exemplos na última aula, e aí eu quero fazer mais esse daqui. E nesse caso, vamos fazer a conta para um azinho qualquer, tá certo? Então, em vez de fixar um número aqui do tipo 1, 2, 3, vamos fazer o cálculo para azinho qualquer, não é? Então, nesse caso, o primeiro passo é você escrever, né, esse limite e verificar que tipo de indeterminação que vai aparecer nele, né? Tá bem? Então, aqui, o quociente f de x menos f de a por x menos a é 1 sobre a raiz de x menos 1 sobre a raiz de a dividido por x menos a. E aí, lembrem-se que o que tem que acontecer aqui é que a gente tem que eliminar a indeterminação 0 sobre 0, né, para tentar calcular essa derivada, se é que ela existe, né? Então, vamos primeiro somar os quocientes aqui, né? Vou escrever isso aqui como raiz de x vezes raiz de a sobre raiz de a menos raiz de x, tudo dividido por x menos a. Tudo bem? Somei os quocientes. E vamos já deixar isso aqui escrito de uma outra maneira. Vou escrever assim, raiz de a menos raiz de x. Raiz de x, raiz de a, x menos a. Tudo bem? Manipulações com as razões, com os quocientes. Então, alguma pergunta? E aí, o que vocês me sugerem fazer aqui para conseguir eliminar esse 0 sobre 0 aqui, né? O que vocês acham de... Então, é um exercício de limites, né? Exercício usado da primeira, segunda aula de limites, calcular um limite dessa forma, né? São aqueles truques, né, de multiplicar em cima e embaixo por 1, coisas desse tipo, né? Então, nesse caso, se você multiplica esse quociente aqui por raiz de a mais raiz de x no numerador e no denominador, vamos ver o que acontece, né? Então, eu vou escrever assim, raiz de a menos raiz de x, raiz de x, raiz de a, x menos a. Então, eu estou multiplicando por 1, né? E esse 1 escrito assim, raiz de a mais raiz de x dividido por raiz de a mais raiz de x. De modo que o que aparece no numerador é o produto da diferença com a soma, e que é exatamente igual à diferença dos quadrados, né? Então, o que acontece aqui é que fica a raiz de a
ao quadrado menos a raiz de x ao quadrado, tudo dividido por raiz de x, raiz de a, x menos a, raiz de a mais raiz de x, né? E bom, o numerador então pode ser escrito como a menos x, raiz de a ao quadrado, menos raiz de x ao quadrado. E no denominador, a gente vai poder cancelar então aquilo que estava fazendo ele zerar, né? Que é exatamente o x menos a. E aqui então ainda tem, faltou o parênteses aqui, né? Raiz de a mais raiz de x. Raiz de a mais raiz de x. Pronto. E aí só tem que tomar cuidado aqui que o numerador é a menos x e o denominador é x menos a, né? Então, quando eu cancelar, vai aparecer um menos 1, não é? Eu vou até chamar a atenção a isso aqui. Quer dizer, eu vou simplesmente cortar mesmo, mas eu vou até escrever aqui do lado, aqui, ó, a menos x sobre x menos a, na verdade é igual a menos 1, né? Na verdade, tem uma troca de sinal aí envolvida. E, portanto, isso aqui está dando menos a raiz de x vezes a raiz de a mais raiz de x sobre 1. E pronto, porque quando x tende a a, isso aí não é mais uma indeterminação, né? Então a gente pode avaliar o limite simplesmente substituindo o valor. Então a conclusão daqui é que a derivada dessa função num azinho, que é, por definição, o limite, né, de x indo para azinho de f de x menos f de a sobre x menos a. Eu calculei isso aqui que está dentro do limite, né? Então isso aqui é o limite de x tendendo a dessa expressão aqui, menos raiz de x, raiz de a mais raiz de x por 1. E isso daqui dá, quanto dá? Menos raiz de a mais raiz de a sobre 1. Ou seja, a conclusão é que a derivada está dando, bom, raiz de a vezes raiz de a é o próprio a, e aqui eu tenho duas raízes de a, né? Então está dando menos 2a raiz de a dividindo o 1. Está aqui a minha conclusão. Pronto. E é interessante às vezes reescrever isso de uma outra maneira, né? Ou ainda, você pode escrever isso aqui usando expoentes mesmo, né? Tá certo? Quer dizer, eu posso ainda falar que isso aqui é igual a menos meio vezes a elevado a menos 3 meios, né? Essa é uma expressão alternativa que eu tenho aqui. Tudo bem? Daqui para cá, eu estou usando que 1 sobre a raiz de a é igual a menos 1 vezes a menos meio, e isso aqui, por sua vez, é igual a menos 3 meios, né? Então eu tenho essas duas expressões aí para a derivada que eu queria. Uma usando a raiz quadrada, né? E aqui só agrupando todas as ocorrências do a, e aí deixando um expoente só nele, né? Tá bom? Só que é a mesma coisa escrita de dois jeitos diferentes. E tá aí a resposta. Alguma pergunta? Então a gente usou aqui coisas das primeiras aulas de limites, né? Que foi essas manipulações algébricas aqui. Depois o cálculo do limite, usando a continuidade da função que está dentro do limite, né? Aqui. E aí, bom, não sei, alguma pergunta?
Alguma dúvida? Já tinham feito esse? Ou algum limite parecido com esse? Não? Sim, não. Bom, e aí, a informação que isso dá é aquela mesmo. Então eu trouxe aqui já no GeoGebra o seguinte, eu tracei as retas tangentes ao gráfico dessa função por certos pontos, né? Então, de início, o que está marcado aqui são alguns pontos que estão no gráfico da função. Então eu peguei aqui um ponto de coordenada meio, quando substituir na função, a coordenada y dá a raiz de 2. Né? Eu peguei o ponto de coordenada x igual a 1, e a função vale 1 nesse ponto. Né? Enfim, aqui tem alguns pontos marcados, que esses pontos estão no gráfico da função. E aí eu já deixei pronto aqui as equações das retas tangentes ao gráfico nesses pontos, usando a minha fórmula da derivada. Né? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer mais vezes na aula de hoje, que é escrever essas retas tangentes, mas é como na aula passada, né? E aí, então aqui estão as retas, né? Por exemplo, aqui a reta pelo ponto B, aqui a reta pelo ponto C, a pelo ponto D e a pelo ponto A também. Então essas são as retas que a gente entende que vão aproximar o gráfico da função, né? E de fato, aqui está o gráfico, né? Então, aqui está ilustrado de que aparentemente minha conta está certa, né? Então a gente tem a reta tangente ao gráfico no ponto A, no ponto B, aqui no ponto C e aqui no ponto D. Né? Então, nesse caso, a figura fica assim, né? A figura completa. Então isso conclui o que eu estava fazendo na aula passada, né? Perguntas? Bom, pois é, e na aula de hoje o ponto principal é exatamente esse, né? É exatamente a gente reconhecer que o coeficiente angular dessas retas tangentes ao gráfico de uma função, quando você considera os coeficientes angulares, eles definem uma nova função, que é a tal da função derivada, né? Então, isso já é o primeiro assunto da aula de hoje, que é o que é a função derivada, e aí a gente vai explorar também os casos em que uma função deixa de ser derivável em algum ponto. Vejam que na aula passada e agora todos os limites que eu calculei existiram, né? Então a gente ainda não viu exemplos de funções que não são deriváveis em alguns pontos, eu vou mostrar isso hoje também. E analisar a relação de derivabilidade com continuidade, estabelecer fórmulas de derivadas das funções elementares, que na verdade já estão todas feitas. Nas aulas sobre limites, a gente já fez todas as contas dessas derivadas que vão aparecer como derivadas de funções elementares. E finalmente eu vou falar da derivada da soma e da multiplicação por uma constante, tá bom? Então a primeira coisa é isso, se você tem uma função f que é derivável em todos os pontos de algum conjunto, a gente pode definir a função derivada dela, e que é denotada por f', tá vendo? Então é uma nova função obtida a partir da função original, que é essa função que a cada x vai te dar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função original no ponto de coordenada x. Essa é a função derivada, né? E ela é definida como nos limites aqui, né? Então, é como nas definições da aula passada. E tem também a notação alternativa, né? Essa notação de Leibniz, né? Que o pessoal chama, que é a notação dy dx igual a f' de x, né? Então, o negócio aqui é o seguinte. Na aula passada, assim como agora, a gente avaliou a derivada em pontos específicos, né? Em alguns números, ou então agora numa letrinha, né? E a conclusão aqui desse mesmo cálculo é o seguinte, né? Então, a conclusão desse cálculo aí é o seguinte, é que se a tua função em questão é essa função aí, 1 sobre raiz de x, então a função derivada dela em cada x vai ser dada por essa fórmula aí, quando avaliada em x, né? Então é menos 2x raiz de x sobre 1, tá vendo?
Então, em vez de calcular a derivada num ponto, no outro não. A gente obtém uma fórmula que te dá a derivada num ponto qualquer, né? Então, é um grau de abstração a mais do que na aula passada. E aí a gente já tem aqui um primeiro exemplo calculado disso daí. E vamos ver alguns outros exemplos, né? Então, eu tenho uma listinha boa aqui. O item A, por exemplo. O item A, ele está afirmando que a função derivada de uma função constante, ela é a função identicamente nula. Ok? E aí o item B está afirmando o seguinte, que se você pega a função f de x igual a vezes x, com a constante, tipo 2 vezes x, 3x, meio x, menos 10x, né, a vezes x, então a derivada dessa função é uma função constante igual a a. E por aí vai. O item C está afirmando que se a função é x², então a derivada é 2x. Se é x³, é 3x². Se é x⁵, então é 5x². Tá certo? E o item F é esse que eu acabei de fazer, tá vendo? Que se a função é 1 sobre raiz de x, então a derivada dela é menos 1 sobre 2x raiz de x. Então, eu vou fazer esse item A só para lembrar como é que funciona. E chamar atenção para que, na verdade, quase todas essas contas já estão feitas nas aulas passadas, tá certo? Então esse é um exercício que já foi resolvido, só que a gente não tinha o vocabulário ainda, né, de falar de derivada, função derivada, tá certo? Mas as contas são todas já feitas. Então, por exemplo, o item A, a gente tem a função f de x constante igual a c. E aí a gente avalia o que é f' de x, seguindo agora essa notação aqui, o limite de h indo para zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. E aí o negócio é meio sem graça mesmo, porque como a função vale c para todo x, isso aqui é o limite de h indo para zero de c menos c dividido por h, né? Então isso daqui dá zero, é o limite de 0 dividido por h, quando h vai a zero. E esse daqui é zero, né? Então a f' de x é igual a zero para todo x real. O que não é nenhuma surpresa, lembrando que o gráfico da função constante é uma reta horizontal, né? Tá certo? Então a intuição geométrica corresponde ao que está acontecendo, né? Se você tem aqui o gráfico da função constante, y igual a c, isso aqui é uma reta horizontal, né? Uma reta horizontal, e o coeficiente angular, quer dizer, em primeiro lugar, né, a reta tangente a esse gráfico, em qualquer um desses pontos, é o próprio gráfico, que já é uma reta, né? E o coeficiente angular dessa reta é igual a zero, porque ela é uma reta horizontal. Então, era esperado que a derivada da função constante desse zero. Ou se você pensar em termos de taxa de variação, uma função que não varia tem taxa de variação zero. É isso que a gente está falando com esse cálculo aqui. Tá bem? Então, esse aqui é o item A, por exemplo. Vou fazer o item B também. O item B, ele já apareceu várias vezes aqui também, né? Quando eu fiz aquela continha na aula passada da conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, por exemplo, apareceu um cálculo muito parecido com esse, que é, se você pegar a função f de x igual a uma constante vezes x, com x variando nos reais, a derivada dessa função, que é o limite h indo a zero, né? f x mais h menos f de x dividido por h. Substitui a expressão de f, né? Limite h indo para zero, de a vezes x mais h menos a vezes x dividido por h. E aí o que acontece é que esse ax cancela com esse, né? Isso aqui, eu vou até fazer mais uma linha, h indo para zero, de ax mais AH menos AX dividido por H. Então está dando AH dividido por H e corta o H, né? Aqui é limite de H indo para zero, AH dividido por H, corta o H. Isso aqui dá o limite da função constante igual a A, que é igual a A, né?
Então, e a conclusão, então, é que f' de x é igual a para todo x pertencente a R, o que também corresponde à intuição geométrica aqui, né? Porque o gráfico de uma função dessas é uma reta, né? Uma reta passando pela origem, que y igual a x, xy, e, portanto, para qualquer ponto nesse gráfico, a reta tangente ao gráfico no ponto é a próprio gráfico, né? É a própria reta. E o coeficiente angular dela não depende do ponto, né? Se você pegar um ponto aqui, é essa reta aqui. Se você pegar outro ponto aqui, é também essa reta. E o coeficiente angular é o mesmo para todos os pontos. Então, a derivada da função ax é constante igual a não é? Assim como naquela conversão de Celsius e Fahrenheit aparecia uma coisa assim também. Então, esses são os limites mais fáceis, quer dizer, as derivadas mais fáceis de serem calculadas pela definição, não é? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, é o item C. O item C já foi feito, na aula passada eu fiz ele 3 vezes. Nas aulas anteriores também surgiu essa conta várias vezes, né? O item C é o da função x², né? A função f de x igual a x², com x variando nos números reais. Bom, pois bem, essa função aí, na hora que você monta o quociente que define a derivada, você pode usar a nossa identidade favorita, né? Então vamos escrever aqui. A derivada em x. Isso daqui é x mais h. Vou até escrever desse jeito dessa vez. O limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h quando x vai... ou quando h vai a zero, né? Quando h vai a zero. É uma coisa que bom, vocês já sabem fazer, né? Que a gente pode ou abrir esse quadrado aqui e cancelar a maior parte dos termos, né? Eu fiz assim uma conta na aula passada, naquele exercício sobre a velocidade da pedra lançada do chão, né, de Marte, não é? Ou dá para fazer uma troca de variável e escrever isso aqui como a diferença de quadrados, não é? Também dá para fazer desse jeito. Eu vou aqui abrir esse quadrado logo, eu vou escrever então vou escrever esse daqui como sendo o limite de h indo para zero de x² mais 2xh mais h² menos x² dividido por h. Então, o x² anula o x² e aqui fica limite de h indo para zero de quem? Né? Bom, vou repetir a expressão 2xh mais h² sobre h. Então tem um h sobrando em cima, né? Você pode agrupar por ele. Esse aqui fica então o limite de h indo para zero de h dividido por h da expressão 2x mais h. Então cancelou esse daqui, sobrou 2x mais h com h indo a zero. Isso aqui é igual então a 2x e com isso eu concluo o cálculo de que a derivada da função x² é igual a 2x. Né? Então é uma coisa familiar, né? Vejam como essa conta, esses quocientes envolvendo quadrados já apareceram inúmeras vezes aqui nas aulas, né? Então se sobrou alguma dúvida, a hora de tirar é agora. Se alguém quer perguntar alguma coisa. A identidade que foi usada aqui foi... Vou escrever ela aqui. Escrever de outra cor. O do quadrado da soma, né? A mais B quadrado, A² 2AB mais B², né? Usei aqui. Né? Então é isso aí, tudo bem?
Bom, e por aí vai, né? Vamos fazer agora o da função x à quinta, que é um pouco diferente, mas que segue o mesmo padrão, na verdade, né? Eu vou fazer agora, então, a x-cubo fica como exercício. Na verdade, a da x-cubo eu já deixei como exercício na aula passada, né? Para vocês. Então, enfim, eu vou fazer a da x5, que é mais difícil e segue a mesma ideia. E também já aponta na direção da fórmula geral, que vai aparecer aqui daqui a pouco, né? Então, aqui ainda são alguns casos particulares. Logo mais a gente já vai ter uma expressão mais em geral para isso daí. Então vamos fazer agora. Então era A, B, C, D, E, a letra E. Qual que é? Letra E. A letra E, que é a função f de x igual a x à quinta. E eu vou calcular a derivada, então. Nesse caso, eu vou fazer assim, eu vou primeiro calcular a derivada em algum p qualquer, e aí o resultado vai depender de p. Vai ser uma fórmula que vai ter um p lá. E aí depois eu só reescrevo isso usando x como uma variável mesmo, tá bom? Então eu vou, dessa vez, usar o seguinte, eu vou escrever isso como o limite de x tendendo a p, de f de x menos f de p, dividido por x menos p. Então, essa é a definição. O próximo passo é substituir a fórmula, né? Então, é o limite de x indo para p, x à quinta menos p à quinta, x menos p. E aí vem aquele momento em que a gente tem que procurar algum jeito de cancelar o x menos p, não é? Então, a identidade que vai aparecer aqui, ela é parecida com, eu vou até puxar um pouco para cá, parecida com a do para quadrado ou para cubo, só que é para grau 5, né? Tá certo? Então a gente vai escrever essa diferença de potências quintas como o seguinte, como x menos p, que é o que eu quero cancelar, né? Multiplicado aqui por alguma coisa, né? Então dentro desse parênteses tem que aparecer o que for necessário para que a conta feche, tá certo? Quer dizer, para que quando você multiplicar x menos p pelo que está aqui, dá certinho x à quinta menos p à quinta. E o padrão aqui, ele é parecido com o caso em que o expoente é 2 ou 3. Então, aqui vai aparecer x à quarta mais x ao cubo p mais x quadrado p quadrado mais xp cubo mais p à quarta. Então, quer dizer, aparecem os produtos da forma xp com expoentes que somam o 5, não é? Aqui eu tenho, soma 4, né? 5 menos 1 no caso. Então aqui é assim, é x à quarta p elevado a 0, aqui é x ao cubo p elevado a 1, x quadrado p elevado a 2, x elevado a 1, p elevado a 3 e p elevado a quarta, x elevado a 0. Tá certo? Então são os produtos mistos, né, xp, com os expoentes somando o grau original menos 1. Né? E de fato, né, quando você efetua todos os produtinhos aqui, vai aparecer cada termo 2 vezes com o sinal trocado. De modo que, bom, eu vou até convencer vocês de que está certo isso. Vamos fazer aqui como um cálculo auxiliar, né? Então esse daqui, eu vou abrir aqui. Vejam como x menos p multiplicado por isso tudo, né? x4 mais x3p mais x2p2 mais xp3 mais p4 vai dar o que eu quero. Então, você tem que multiplicar termo a termo, né? Tá certo? Então é o x com o x à quarta. X a 5, mais x a quarto, p, mais x cubo, p quadrado, mais x quadrado, p cubo, mais x, p à quarta. Então isso é o que? É o x multiplicando cada um dos termos do segundo parênteses, né? E aí agora tem o que? Tem o menos p multiplicando cada uma dessas coisas também, né? Então aqui vai ter mais. Quando você tem que quebrar uma expressão em 2 linhas, nunca coloca menos, menos, porque senão quem está lendo pode achar que o menos com menos vai dar mais.
Então vai ser mais com menos. Quer dizer, aqui é mais, menos. Então, x à quarta p, né? Menos p com x à quarta. Menos p com x ao cubo, p. Dá menos x cubo, p quadrado. Menos x quadrado, p cubo. Menos x, p à quarta. Menos p à quinta. E aí, de fato, todo mundo que tinha que desaparecer, desaparece, né? x4p menos x4p, x3p2 menos x3p2, x2p3 menos x2p3, xp4 menos xp4, e sobra certinho o x5 menos p5, não é? Que é o que estava lá. Então essa identidade ela pode ser generalizada e eu vou usar isso daqui meia hora, por isso que eu quis abrir o caso, o expoente 5, tá legal? Então essa é uma das maneiras, pelo menos, de verificar que está certo, né? Pelo menos para você entender que a identidade é válida, tá bom? E bom, uma vez que a identidade está certa, agora calcular o limite é só uma questão de, bom, cancelou a indeterminação, e o que sobra aqui está bem definido e é contínuo para x igual a p, né? Então esse limite aqui vai dar, tem p à quarta mais p ao cubo vezes p mais p ao quadrado vezes p ao quadrado mais p cubo mais p à quarta. E aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 p à quarta, né? Então isso daqui é igual a 5 p à quarta. E a conclusão disso daqui, então, é que a derivada da função x elevado à quinta é 5 vezes x elevado à quarta. Onde aqui x é qualquer número real, né? Tá bom? Então esse tipo de identidade, ela possibilita você calcular a derivada da função x elevado a n, para qualquer n. Não é? E a gente vai ter uma fórmula geral que a gente já viu alguns casos aqui. Tá dando para adivinhar como é que fica já, né? A derivada do x quadrado é 2x, a derivada do x cubo é 3x quadrado. A derivada do x quarto eu pulei. Bom, a derivada do x à quinta deu 5x à quarta, né? Então tem um padrão se repetindo aí que é verdadeiro em geral mesmo, né? Tá bom? E alguma pergunta até agora? Uma dúvida? Bom, então vamos, quer dizer, na derivada a gente tem esse monte de jeitos diferentes de escrever as derivadas, né? Então eu só troquei aqui as mesmas fórmulas com outra notação, né? Então aqui eu estava usando a notação f, f'. Nesse segundo aqui, eu estou escrevendo assim, eu estou escrevendo a expressão entre parênteses e coloco uma linha em cima. Isso é um outro jeito de escrever essas derivadas também. Dependendo do que você tem que calcular, pode ser melhor usar uma ou usar outra. Por isso que eu estou falando várias delas logo de cara. Então a gente tem essa notação aqui. E tem também a notação de Leibniz, né? Que aí essas expressões ficam assim, né? d dx de c igual a 0, d dx de ax igual a d dx de x à quinta, 5x à quarta, e enfim, por aí vai, né? Então só atenção a essas várias notações diferentes aí que a gente tem para escrever a mesma coisa, na verdade, né? Ok. E bom, o próximo passo é a gente falar dessas derivadas de ordem superior, né? Então, eu posso continuar ou ficou alguma coisa aí? Não? Bom, então tá, o negócio é o seguinte, uma vez que, se você tem uma função que é derivável no seu domínio, você pode considerar uma segunda função, que é a derivada dela, você pode fazer isso indefinidamente, né? Você pode pegar a função derivada e considerar se ela, por sua vez, é derivável, e aí fazer a derivada dela. E aí você pode pegar essa função segunda derivada e ver se ela é derivável, e se ela for derivável, você pode fazer a derivada dela também.
e assim por diante. E aí é dessa maneira que a gente define essas derivadas de ordem superior. A segunda derivada ou a derivada de segunda ordem, que é denotada por f duas linhas. Tá vendo? Então o número de linhas que você coloca é a ordem da derivada. E ela é definida como sendo quem? A derivada da derivada, tá certo? E bom, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, desde que as funções sejam deriváveis, né? Então, do mesmo jeito, você pode falar da f três linhas, que é quem? Que é a f' da f duas linhas. E também denotar f três linhas como d3x, dx3, né? Então, essa notação d dx, na hora de escrever derivadas de ordem mais alta, ela começa a ser talvez mais interessante. Mas se você quiser usar a notação de f', enfim, para você não ter que colocar 4, 5, 6, 25 linhas uma do lado da outra, a gente usa a notação, o nzinho entre parênteses aqui, para exprimir as derivadas de ordem superior, tá bom? Então isso é uma questão de notação. Eu quero logo fazer um exemplo mais aplicado disso, né? Que é o seguinte, digamos que a sua função seja uma função de posição, né? Posição em função do tempo. A gente já viu na aula passada que a derivada da função vai ser a velocidade. Não é? A taxa de variação da posição é chamada de velocidade. E a taxa de variação da velocidade também tem um nome especial que é a aceleração, não é? Então esse é o primeiro exemplo em que aparece aqui a aceleração. Você sabe que a aceleração é uma coisa meio central na mecânica, né? Uma vez que a lei de Newton é formulada em termos dela, né? Que é a força igual a massa vezes a aceleração. Então, a definição de aceleração é essa, ela é a segunda derivada da função posição. E a gente é capaz de calcular isso em alguns exemplos. Vamos fazer isso daqui. Vou pegar essa fórmula t cubo menos 3t e vamos exprimir a velocidade e a aceleração como funções de t. Tá legal? Então é t cubo menos 3t. Vou fazer aqui. Então digamos que você tem então aqui S igual a uma função de t, t cubo menos 3t. Então aqui é um exercício, né? Isso aqui então para t real. E a gente quer saber quem é a função velocidade. A função velocidade. Ou seja, uma função que, dado t, vai te falar a taxa de variação para esse t, né? E também a função aceleração, né? A aceleração. Muito bem, então nesse ponto, vamos resolver isso ainda fazendo o cálculo pela definição mesmo, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo assim. Vou colocar a velocidade, vamos chamar de v, né? V é ds dt. Não é? Bom, agora ds dt é quem? Né? Então, vou calcular isso daqui. Vou começar aqui. Vamos fazer assim, vamos calcular primeiro, como nesse último exemplo, primeiro a derivada em algum pezinho, e aí vai depender de pezinho, aí a gente vai ter a fórmula para a derivada em geral. Eu vou organizar meu cálculo dessa maneira. Vamos dar um nome para a função? Vamos chamar ela de f, de t, e eu vou calcular v, né? Então eu já vou escrever aqui também a fórmula da aceleração. E a é a segunda derivada, né? d2s, ds2. É assim que pronuncia mesmo, viu? Não é d quadrado, s, ds quadrado, não, a gente fala desse jeito mesmo, d2s, ds2. Mas eu vou calcular então primeiro a velocidade. E a velocidade é f' de t, né? Portanto. Agora eu vou calcular então f' num certo p, que é o limite de t tendendo a p de f de t menos f de p sobre t menos p. Então, substituindo a expressão, a gente tem t cubo menos 3t menos p cubo menos 3p, né? Tudo isso aqui dividido por t menos p, e é o limite, né? O limite de t tendendo a p. Então é a mesma história, né? Agrupa
os termos pela ordem, aplica alguma identidade, estilo aquela lá que eu usei agora para a função x à quinta, cancela e avalia o limite. Então esse aqui está dando, é o limite de t indo para p de t ao cubo menos p ao cubo. Vamos agrupar assim. Aí tem quem? Menos 3 vezes, aqui é t menos p. Né? Tudo dividido por t menos p. Então aqui é t cubo menos p cubo. Aí eu fiz assim, ó, menos 3t mais 3p, porque é menos com menos dá mais 3p. Eu agrupei tudo assim, menos 3 multiplicando t, multiplicando menos p. Tá bom? Então veja que o que está com o 3 aqui já está pronto para ser cortado, né? Agora o t cubo menos p cubo, a gente tem que ainda aplicar a identidade para reescrever assim, né? T para p. A identidade nesse caso é aquela que eu usei na aula passada, né? É t menos p multiplicado por t quadrado mais tp mais p ao quadrado, né? Essa que é a... como se fosse essa fórmula do grau 5 aqui, mas para o grau 3, né? Tá bom? E aí, menos 3t menos p, tudo dividido por t menos p. E aí cancelou, então, t menos p, e fica igual a... eu vou escrever aqui, é o limite, então, de t indo para p, de t ao quadrado mais tp mais p ao quadrado, e tem o menos 3, né? Tudo isso aqui dividido... não, já cancelei, né? Já cancelei. Então agora é só substituir t igual a p, e portanto, isso aqui está dando p ao quadrado mais p ao quadrado mais p ao quadrado menos 3, então eu estou com 3p ao quadrado menos 3. E bom, o que eu queria era uma fórmula, isso aqui é calculado em cada p, né? Mas aí eu substituo p por t e fico com o seguinte, eu fico com v igual a 3t ao quadrado menos 3. Está aí a velocidade, então. Alguma pergunta? Tudo bem? Não, vejam que está um pouco repetitiva a coisa, né? Eu estou fazendo a mesma conta várias vezes, é isso mesmo. É para insistir que quando você tem funções polinomiais, o cálculo da derivada ele é uma coisa meio tranquila, tá bom? Então aqui eu fiz uma derivada de uma função cúbica, né? E deu aquela expressão lá, sempre usando o mesmo truque, né? E bom, uma vez que eu tenho a velocidade, a gente calcula a aceleração, né? Então aqui está a velocidade. E o cálculo da aceleração, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa função, que é a derivada, e vai derivar ela. E vai obter então a segunda derivada da função original. Então nesse caso, eu vou querer calcular f duas linhas de p, que é o limite de t tendendo a p. Bom, isso aqui pode ser escrito também como f' de t, né? Então é o limite t tendendo a p de f' de t menos f' de p dividido por t menos p. E aí isso está dando um limite de t indo para p de 3t quadrado menos 3 menos 3p ao quadrado menos 3 dividido por t menos p. E aí eu já tenho aqui então o 3t ao quadrado menos p ao quadrado. E aí aqui está dando menos 3, menos 3, né? Então é menos 3 mais 3, eles já se anulam.
e aqui eu tenho t menos p. Então, aquela mesma velha história, né? Agora é 3t menos p, t mais p, dividido por t menos p, cancelo t menos p, e está dando então o limite de t tendendo a p de 3 vezes t mais p, que é igual a 3 vezes p mais p. Então aqui está dando 6p. E isso significa que, portanto, a aceleração ela é dada pela fórmula 6t. Então, para cada t, a aceleração é 6t, que é a segunda derivada da função posição no instante t. Então, eu fiz mais rápido esse, né, porque esse aqui é a coisa que a gente já fez um monte de vezes, né? Então, alguma pergunta? Então, a ideia é essa: você pegou uma função, derivou uma vez, você pode olhar para a função derivada, derivar de novo, e se fosse para calcular a terceira, quarta, quinta, décima derivada, a gente continuava fazendo esse procedimento, tá certo? Enquanto as funções forem deriváveis, você pode continuar fazendo isso. Tinha alguma unidade de medida fixada? Tinha, S em metros e T em segundos, né? Então, vamos fazer essa análise dimensional aqui. Veja só, então S em metros, T em segundos. A derivada é metro menos metro, então é metro dividido por segundo menos segundo, que é em segundo, né? Então a derivada sai em metros por segundo, que é a unidade de velocidade mesmo. Então eu preciso talvez, eu vou colocar como uma observação aqui, então é metros por segundo, né? Para cada t em segundos, você coloca o t nessa fórmula e o número ele sai em metros por segundo, tá bom? E aqui como é que fica então? Aqui é metros por segundo, menos metros por segundo, que é metros por segundo, dividido por segundos de novo, né? Então a aceleração, de fato, ela vai sair em metros por segundo ao quadrado, não é? Que a gente pode escrever aqui, metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração, né? Então é o deslocamento dividido pela variação no tempo, dividido pela variação no tempo de novo, entre aspas, né? E é isso que vai te dar a aceleração. Oi. Sim, os gráficos aqui, a pergunta dele é se a aceleração é uma reta, né? Sim, o gráfico da função aceleração, nesse caso aqui, é uma reta, né? Então, a gente tem, para cada t, nesse caso, a aceleração está dando A igual a 6t, né? Então é uma reta passando pela origem, deixa eu caprichar um pouco mais aqui. Uma reta passando pela origem com inclinação 6. É uma inclinação grande, né? Quer dizer, se aqui é 1, aqui tem que ser 6. Então a minha figura está um tanto desproporcional. Mas esse é o gráfico da aceleração. Enquanto que o gráfico da velocidade, a gente também pode fazer no olho, né? Porque a gente conhece as parábolas. Então, vou fazer aqui rapidinho, é 3t² menos 3. Então, como é que funciona isso mesmo? t² é a parábola, multiplicou por 3, ela fecha um pouco. Subtrai 3, ela desce, né? Então, a gente fica com uma coisa assim. V é 3t² menos 3. Então, aqui está um menos 3. E a gente pode, inclusive, calcular onde que a velocidade se anula, né? Se for nosso desejo, né? Se a gente quiser. A gente já sabe que vai dar menos 1 e 1. Então, é isso mesmo. O gráfico da velocidade é uma parábola, o gráfico da aceleração é uma reta. E o gráfico da função original é aquela cúbica ali, né? t³ menos 3t.
existe, quer dizer, a partir do gráfico da derivada, você pode ter uma boa ideia de como que é o gráfico de uma função e vice-versa. Mas isso é uma coisa que eu quero comentar na próxima aula. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Essa brincadeira de idas e vindas de um gráfico para outro gráfico. Mas sim, por exemplo, né? Por exemplo, onde a aceleração se anula, que é no t igual a 0, a igual a 0 para t igual a 0, o que a gente sabe? A gente sabe que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da velocidade em t igual a 0 vai ser uma reta horizontal, que é a reta com coeficiente angular nulo. E de fato, né, essa reta aqui, essa reta tangente ao gráfico da velocidade para o t igual a 0, realmente vai ser uma reta horizontal, né? De acordo com o que estou mostrando aqui, né? Ou então, para frente do zero, né, para t positivo, a aceleração é positiva. Isso quer dizer o quê? Que o coeficiente angular da reta tangente aqui tem que ser positivo. E de fato está acontecendo isso, né? Quer dizer, as retas tangentes desse lado de cá têm inclinação positiva. Enquanto que as retas tangentes para t negativo têm coeficiente angular negativo e, portanto, vão ser retas indo para baixo, né? Então, quer dizer, a gente consegue tirar muita informação do gráfico de uma função a partir do gráfico da sua derivada e vice-versa, mas não quero explorar tanto isso agora, fica para a aula que vem mais comentários, mas sim, nesse caso dá para ver diretamente. Eu vou responder até o fim da aula. A pergunta dele é o seguinte: e se a posição fosse uma função t quadrado, por exemplo, uma coisa dessas que aparecem na queda livre, por exemplo, né? O que seria a velocidade e a aceleração? Então, vocês me deem 20 minutinhos que eu vou chegar lá. Quer dizer, eu quero chegar logo nas regras gerais para calcular essas derivadas, para que quando vocês precisem calcular uma derivada dessa, vocês não tenham que abrir o limite e fazer todos os cancelamentos. E com essas regras na mão, o trabalho vai ser muito mais ágil. Então, a gente já vai chegar lá. Já. Tá bom? E, muito bem. Então, bom, gente, o item C eu deixo para vocês. Vamos adiantar aqui a conversa. Você tem que igualar a velocidade a zero e aí calcular a aceleração para esse instante do tempo. Isso aí vocês podem fazer. Então, vamos agora pensar no seguinte, vamos pensar nessas situações em que não existe a derivada de uma função, tá bom? Quer dizer, até agora ficou parecendo que todas as funções que a gente pegar e colocar aqui, vou calcular o limite e vai aparentemente dar certo, mas isso não é verdade. Então, eu vou fazer esse exercício A aqui, que é verificar que a função módulo de x, no x0 igual a 0, não é derivável. Tá bem? E o item B, que é para a raiz cúbica de x, eu vou deixar para vocês. Ele está na lista de monitoria dessa semana. É uma função cujo gráfico possui uma reta tangente vertical. Mas o primeiro eu quero abrir as contas aqui e mostrar que essa função não é derivável. Primeiro, eu vou desenhar o gráfico e dar uma intuição de por que essa função não é derivável no zero. E aí a gente vai comprovar isso fazendo as contas. Então, bom, a gente já sabe que o gráfico da função módulo de x é esse v, né? Tá certo? Você tem aqui y igual o valor absoluto de x. Lembrando que o valor absoluto de x, ele é o próprio x, se o x é maior ou igual que zero. Então, o gráfico dessa função, do zero para frente, né, é o gráfico da função y igual a x, que é a diagonal do primeiro quadrante, né? Ou então, a função vale menos x se o x é menor que zero, de modo que da esquerda, né, na esquerda da origem, o gráfico da função é o gráfico da função y igual a menos x, né? Tá bem? E aí você junta os dois e forma esse bico aqui. E aí o negócio todo é o seguinte, aqui nesse ponto aqui,
a gente não consegue definir de uma maneira razoável o que é uma reta tangente ao gráfico, né? Veja que, pelo menos visualmente, não parece ter nenhuma reta favorita passando por aqui, né? Tipo assim, alguma reta que, quando a gente der aquele zoom infinito no gráfico, vai se confundir com o próprio gráfico, não é? Quer dizer, o melhor que você poderia fazer seria pegar um pedaço do gráfico mesmo, só que quando você der o teu zoom infinito, você vai ter o outro pedaço do gráfico indo embora, né? Então, realmente, quando no gráfico de uma função você vê um bico, isso, via de regra, significa que a função não é derivável nesse ponto, tá bom? No ponto, né? Agora, para a gente exprimir isso matematicamente, a gente tem que fazer algumas contas, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a função f de x, módulo de x, e o que eu quero concluir aqui é que não existe a derivada, tá certo? E não existe a derivada significa que não existe um limite, não é? Então a gente vai mostrar aqui que não existe a derivada de f no ponto zero. Ou seja, que não existe o limite de quando x vai para zero de f de x menos f de zero dividido por x menos zero. E o que você faz quando você quer mostrar que um limite não existe? Bom, uma coisa que dá certo é você considerar os limites laterais pela direita e pela esquerda e verificar que eles são diferentes, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou concluir que não existe limite, pois, né? Pois o limite lateral de x indo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero vai ser diferente do limite de x indo para zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Então, mais coisas das aulas de limites aí, né? Quando você tem limites laterais diferentes, isso implica que o limite não existe, não é? Então é só verificar, né? Vejamos. Vou escrever aqui. Então, bom, quando o x vai a zero pela esquerda, isso significa que é x menor do que zero. E para x menor do que zero, a nossa fórmula fala que f de x é igual a menos x, né? Então, o limite de quando x vai a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero é igual ao limite de x indo a zero pela esquerda de quem? Bom, f de x é menos x, f de zero é zero e x menos zero é x, né? Não é? Então esse aí está dando menos 1. Menos 1. É menos x dividido por x, constante igual a menos 1. Então esse limite lateral ele é o limite de uma constante, é menos 1. Enquanto que, por outro lado, x indo para zero pela direita de f de x menos f de zero, x menos zero, bom, está dando o quê? Aqui, f de x é igual a x, né? Que é x maior que zero. F de zero é zero e aqui é x menos zero. Então isso aqui está dando 1, não é? E de fato, então, os limites laterais estão dando diferente e, portanto, o limite não existe. Então é assim que você garante analiticamente que quando você tem esses bicos nos gráficos, a sua função deixa de ser derivável. É como se ela tivesse uma reta tangente por um lado e uma outra reta tangente por um outro lado, tá certo? E, portanto, não faz sentido você falar em a reta tangente no gráfico na função, ao gráfico da função. Então essa é uma possibilidade, quer dizer, esses bicos, né? Quando o gráfico da função deixa de ser uma coisa suave, bonitinha. Isso faz com que a função não seja derivável. Tudo certo com as contas? Tudo... Então, uma coisa, né?
Essa aula de hoje também já serve muito como uma aula de revisão para a prova, né? Então, lembre, limites laterais, né? Uma coisa que a gente discutiu aqui que é útil nessas situações. Bom, e aí eu vou fazer o desenho do que acontece com a raiz cúbica. A raiz cúbica eu vou deixar as contas para vocês. Vocês vão ter que montar o quociente diferencial e ver que o limite dá infinito, tá bom? Mas a razão geométrica que faz com que a raiz cúbica de x não seja derivável é a seguinte. Aqui está a função x ao cubo, né? Você faz aqui y igual a x ao cubo. X, y. E a gente já sabe que a função x ao cubo, ela tem uma reta tangente horizontal no ponto de coordenada x igual a 0, né? Porque agora há pouco eu falei que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, para x igual a 0, dá 0. E 0 quer dizer reta tangente horizontal. Ou seja, quando eu pego o gráfico da função inversa, não é? Que é a raiz cúbica, como é que faz o gráfico da função inversa? Bom, é aquela coisa de refletir, né? Você tem que pegar a diagonal do plano, a diagonal do primeiro quadrante, e refletir o gráfico, né? E quando você reflete, o que acontece é o seguinte. Vou fazer de branco também aqui. Então aqui vem o gráfico aqui assim, e aqui ele passa assim, algo assim, né? Deixa eu melhorar um pouco aqui. Pronto. Então, esse gráfico aqui, que eu acabei de desenhar, é o gráfico da raiz cúbica de x. E vejam como, quando eu reflito essa reta tangente horizontal, eu vou obter uma reta tangente ao gráfico da função inversa, que é vertical. E a reta vertical é aquela reta cujo coeficiente angular não é bem definido. Quer dizer, o coeficiente angular não é um número real. Né? Todas as retas, com exceção das retas verticais, tem um coeficiente angular que é um número real. Agora, a reta vertical é como se ela tivesse o coeficiente angular infinito, tá certo? E isso aqui, na hora que você montar a conta para a função raiz cúbica, vai aparecer lá de que o limite vai dar infinito, tá certo? Então, uma função pode deixar de ser derivável num ponto quando o gráfico dela não é bicudo, não. O gráfico é bonitinho, lisinho, né? Só que a reta tangente é vertical, tá certo? Esse é o exemplo mais simples disso, eu acho. Então está aqui uma segunda razão que pode fazer com que sua função não seja derivável num ponto. Tangentes verticais, né? Essa daqui, então, é uma tangente, reta tangente vertical, né? Reta tangente vertical. Então vai aparecer na conta isso daí também. Beleza? E também existe ainda mais razões que podem fazer com que sua função não seja derivável, né? E uma delas é o seguinte teorema, né? É o teorema que compara a propriedade de ser derivável com a propriedade de ser contínua, não é? Então essas são as duas propriedades principais de funções que a gente viu até agora. Uma é a continuidade e a segunda é a derivabilidade. E o teorema diz o seguinte, que se uma função é derivável em um ponto, então ela tem que ser contínua nesse ponto. A afirmação é essa. Ok? A demonstração, não precisam prestar atenção agora não, tá certo? Eu só quero chamar atenção para que é uma coisa simples, tá certo? É uma demonstração assim de 1 ou 2 linhas você faz, não é nada demais não. Quer dizer, é só você pegar f de x menos f de p e multiplicar por x menos p dividido por x menos p e tomar o limite. Aí limite do produto dos limites, isso aqui vai dar o que tem que dar, mas não se preocupem com a demonstração agora não. O que tem que chamar atenção aqui é o seguinte, se você pega a afirmação do teorema, né? E você relê ela pela contrapositiva, né? O que ela diz é o seguinte, que se f não é contínua em p, número real, então f não é derivável em p. A contrapositiva é sempre assim, né? Na lógica, se você tem uma sentença do tipo, se A, então B, o que é a contrapositiva é, se não B, então não A. Quer dizer, você negar a conclusão te leva a concluir a negação da premissa, tá certo? Então aqui é isso, eu neguei a conclusão e concluo a negação da premissa. Então, se toda função que é derivável num ponto é contínua no ponto, quer dizer, se ela não é contínua no ponto, então ela não pode ser derivável no ponto, né? E essa é uma maneira que a gente tem também de mostrar que certas funções não são deriváveis. Como, por exemplo,
essa primeira função aqui, essa função que vale x² num intervalo e vale 2 num outro intervalo. Então vamos olhar aqui para o gráfico dessa função. É x² antes do 1, né? Eu vou fazer aqui. Então, mais uma função que falha em ser derivável, né? Essa função aí, que ela é a nossa parábola, a parábola mais simples, né? x². Até o 1, então aqui está o 1, aqui está o 1 e aqui está y igual a x². Entretanto, a partir do 1, a função foi definida como valendo 2, constante igual a 2. Não é? Então aqui a gente tem a horizontal y igual a 2. E essa parábola interrompida junto com essa reta horizontal constitui o gráfico da função. Não é? Então no gráfico já dá para ver que essa função é descontínua, né? Tá certo? Então a regra aqui era f de x, x² ou 2, dependendo do x ser maior ou menor que 1. Então menor ou igual que 1 ou x maior que 1, né? Então de modo que esse pontinho aqui está aqui, né? Ele está desse lado aqui. Então essa função aí, ela não é contínua no 1. Verifique, né? Pode fazer aí usando o que? Você mostra que o limite não existe, por exemplo. Então isso é várias aulas atrás, né? Mostrar que uma função não é contínua num ponto. Então, nesse caso, essa f não é contínua no ponto x igual a 1. Isso aqui vocês podem verificar, né? Verifique. E, portanto, o teorema que diz que se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua no ponto, te permite concluir que f não é derivável em x igual a 1. Certo? Quer dizer, não tem como a gente falar de uma reta tangente ao gráfico nesse ponto aqui de uma maneira satisfatória, né? Novamente, a gente tem meio que uma tangente por um lado, mas aí quando você vem pelo outro lado, ela não é tangente coisa nenhuma, né? Então tá aí mais uma razão que faz com que uma função não seja derivável em um ponto. Quando a função não é contínua no ponto. Não é? Tá aí mais um exemplo. Entretanto, existem vezes que você emenda duas funções e ela sai derivável sim, que é o segundo item aqui do exemplo, né? Que é a função que é x² antes do 1 e depois do 1 ela é 2x menos 1, que o gráfico é uma reta, né? Então, nesse segundo caso, a gente pode verificar que a função, sim, é derivável no x igual a 1. E como consequência disso, eu vou saber que ela é, portanto, contínua no ponto P igual a 1. Então, quando fala ali que verifique se elas são contínuas e pergunta se elas são deriváveis, se você mostrar que é derivável, você automaticamente conclui que é contínua. E se você mostrar que não é contínua, você automaticamente conclui que não é derivável. Só tem que tomar cuidado com onde estão esses nãos nessas frases, tá bom? Porque uma função pode perfeitamente ser contínua e não ser derivável. Como eu já mostrei aqui para a função módulo de x, né? Então, né, cuidado com a lógica nesses momentos. Mas vamos explorar essa segunda função aí. Vamos começar daqui. Que é uma emenda, né? É uma parábola com uma reta, né? Um negócio assim. Aqui está um pedaço da parábola. E aí aqui emendou uma reta, né? Vou tentar exagerar um pouco, mas enfim, né? A parábola, a continuação dela seria uma coisa assim, tá certo? Só para ficou parecendo que é a parábola que está desenhada aqui, né? Mas enfim, esse pedacinho aqui é o y igual a 2x mais 1, que estava no enunciado lá, né? Enquanto que esse pedação aqui é o y igual a x², né? Tá bom? E a gente tem a função f de x
definida como x² para x menor ou igual que 1, ou então 2x mais 1 para x maior que 1. Não é? E aí observem que, de fato, para x igual a 1, aliás, 2x menos 1, perdão, né? 2x menos 1. Então, para x igual a 1, x² dá 1 e 2x menos 1 dá 1 também, né? De modo que o pontinho aqui não é um ponto de salto, né? Não tem aquela descontinuidade do tipo salto, não. E eu vou mostrar que é derivável. Então, eu vou mostrar que essa daqui é, sim, derivável no x igual a 1. Então, o que tem que fazer? Tem que montar os quocientes diferenciais, né? E avaliar. E aí, nesse caso, como a função tem fórmulas diferentes, dependendo de se você está à esquerda ou à direita do x, a gente tem que analisar os limites laterais. E eu vou analisar os limites laterais e a gente vai ver que eles vão dar iguais. Então, em primeiro lugar, pega o limite de x indo para 1 pela esquerda de f de x menos, bom, é f de 1, né, dividido por x menos 1. Então, como é pela esquerda, o f de x vai ser x², f de 1 é 1, e aqui embaixo é x menos 1. Bom, esse aqui está fácil, né? É limite x indo para 1 pela esquerda, de x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1, cancela esse daqui, e eu vou logo escrever quanto é que dá esse limite, dá 2. Né? 1 mais 1. Enquanto que pela direita, você vai ter um limite x indo para 1 mais fx menos f de 1 sobre x menos 1. E esse aqui é o limite x indo para 1 pela direita. Agora, pela direita, f de x vale 2x menos 1. Então, esse aqui está dando 2x menos 1, menos f de 1 é 1, x menos 1 aqui embaixo. Ah, então, quem que aparece aí é o cancelamento, né? Que eu posso, em cima está dando no numerador 2x menos 2, então isso aqui é limite de x tendendo a 1 pela direita, de 2 vezes x menos 1, não é? 2x menos 2, 2, né? Sobre x menos 1. Cancelou o x menos 1, esse aqui dá 2 também. E, portanto, o limite de x tendendo a 1, agora não pela direita nem pela esquerda, mas x tendendo a 1 simplesmente, né? Desse aqui, x menos p, é igual a 2. Propriedades de limites, né? Se os limites pela esquerda e pela direita existem e são iguais, então existe o limite. E dá o valor que dá os limites laterais. E aí, tá aí, a função é derivável no x igual a 1 e a derivada é igual a 2, né? Então aqui faz sentido falar da reta tangente, né? Que vai ser, inclusive, essa reta aqui, né? Ah, e aí é isso, né? Então, em particular, a função é derivável, né? F é derivável no x igual a 2 e, portanto, é contínua. No ponto x, x igual a 1, né? X igual a 1. X igual a 1. Pelo teorema. Esse portanto aqui é o teorema, né? Então tá aí, a gente então tem exemplos, né, de a função que é contínua, mas não é derivável, a função que não é contínua e, portanto, não é derivável, tá certo? A função que é derivável e, portanto, é contínua. E, enfim, como a gente já discutiu isso falando de limites, existem outras razões que podem fazer com que o limite não exista, né? Mas aqui estão algumas das mais básicas, tá certo? Aqui tem algumas das situações mais simples aí. Então, com isso já dá para vocês argumentarem sobre quando não existe uma derivada. Tá legal? E aí,
o nosso próximo passo agora é começar a estabelecer um formulário, as fórmulas, tá certo? Das derivadas das nossas funções elementares. Então a gente começa com essa fórmula aqui, que, né, é a generalização das fórmulas que eu fiz no começo da aula, tá certo? Que é a derivada das funções potência, tá vendo? Então você tem a função x elevado a r, a derivada dela é r vezes x elevado a r menos 1. Então a gente já viu os casos que é r igual a 0, que é a função constante, tá feito. R igual a 1, que é a função a vezes x, né? Ou melhor, só x mesmo, f de x igual a x, já está feito. R igual a 2, também. R igual a 3, também. No começo da aula eu fiz o caso R igual a 5, não é? E o que está sendo dito aqui é que vale em geral isso, quer dizer que para qualquer potência R que você colocar, a derivada da função vai ser R vezes A elevado a R menos 1, onde o A é o ponto em consideração, tá bom? E aí a demonstração é por meio dessas identidades, tipo aquela que eu escrevi hoje para a potência 5, né? O que eu deixo para vocês pensarem é o seguinte: será que essa demonstração está correta quando R não é um número natural? Pensem sobre isso depois, mas não se preocupem muito com as demonstrações por enquanto não. O importante aqui é a gente aplicar essa fórmula. Mas, por exemplo, se o R é um raiz de 2, por exemplo, será que faz sentido essa fórmula para um raio R raiz de 2? Enfim, mas para R natural com certeza faz e a demonstração está correta. Agora, com isso, a gente começa a ganhar agilidade na hora de fazer essas contas, né? Então, vamos logo aplicar essa fórmula da derivada para essas funções potência específicas aí. Então, são 4 exemplos, é coisa rápida, porque é só aplicar a fórmula, né? Então, eu vou escrever aqui a fórmula, né? Quer dizer, temos. Então, aqui está a nossa fórmula, né? Temos que dx de x elevado a r é r x r menos 1. Essa é a fórmula, né? Então vamos ver alguns exemplos, né? Exemplos. Me parece que o primeiro é um x à sétima, né? X à sétima. Então, eu vou escrever assim, d dx de x à sétima. Quanto é que vai ser? O negócio é assim, o expoente cai, né, que a gente fala. Você quer, desce o r e o novo expoente é r menos 1. Então, um x à sétima vai dar 7x à sexta. Vou reconhecer aqui que r é o número 7 nessa conta, né? Então veja que é uma coisa muito útil que está acontecendo aqui, né? Porque em vez de pegar esse x à sétima e escrever x à sétima menos a à sétima igual x menos a multiplicado por um monte de coisa, a gente está embutindo esse raciocínio numa proposição que a partir de agora a gente pode simplesmente usar e ganhar tempo nos cálculos, tá vendo? Então esse aqui é o primeiro. Qual que era o segundo? A gente pode botar o que quiser aqui, mas vamos analisar como estava enunciado, né? 1 sobre x ao cubo, d dx de 1 sobre x ao cubo. Então, para não errar, eu recomendo o seguinte: pega a sua função potência e realmente reconhece quem que é o r dela, para você não se atrapalhar depois. Então, escreva 1 sobre x ao cubo como x elevado a menos 3. Não é? Todo mundo concorda que 1 sobre x ao cubo é x elevado a menos 3. E aí você usa a fórmula para r igual a menos 3. Ou seja, essa daqui está te dando menos 3 vezes x elevado a quanto? Olha, é menos 3 menos 1. Não vai botar menos 2, tá certo? Por isso que eu digo, reconhece o r, vai com calma que... Por enquanto a gente está fazendo um por um, né? Isso aqui é o tipo de coisa que vai virar meio... as coisas das mais fáceis que a gente vai fazer né, a partir das outras aulas. Então, enfim, menos 3 x elevado a menos 4. Né? Ou, se você preferir,
Isso aqui está dando igual a menos 3 dividido por x ao quadrado. Opa, eu aqui já me confundindo. X à quarta, né? 3 sobre x à quarta. Vamos logo ver os expoentes fracionários. Se eu fizer agora a derivada da função raiz quinta de x, d dx da raiz quinta de x. Então é a mesma coisa, tem que escrever raiz quinta de x como x elevado a 1/5, não é? Então é expoentes fracionários. d dx de x elevado a 1/5. E muito bem, x elevado a 1/5, então isso aqui, pela fórmula, né? Aqui, então, é o r igual a 1/5, isso está dando 1/5 de x elevado a 1/5 menos 1. Botei na minha fórmula. E bom, 1/5 menos 1 é menos 4/5, né? Então aqui está dando 1/5 vezes x elevado a menos 4/5. E é isso. Bom, você pode deixar isso escrito dessa maneira mesmo, ou pode também escrever como 1 sobre 5 x elevado a 4/5. Ou ainda, se você preferir, raiz quinta de x elevado a quarta. Pode ser assim também. Então, cuidado com as frações, né? Acho que o ponto crítico da coisa aqui é acertar esse balanço dos expoentes aí. Não é nada demais, mas se você fizer com pressa, pode dar errado, tá certo? Alguma pergunta sobre o emprego da fórmula aqui? Tem... Oi? Sim, com certeza. A pergunta é a seguinte. Ele perguntou assim, bom, eu calculei a primeira derivada, né? Tá vendo? d dx, d dx, d dx. Se eu quiser calcular a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta, assim por diante, se o cálculo é feito da mesma maneira, e sim. Então, vamos logo pegar esse aqui mesmo, fazer assim. A segunda derivada d2, dx2, da função raiz quinta de x. Vamos ver esse aqui. Então, esse daqui é a derivada da função raiz quinta de x. Essa é a definição da segunda derivada. Bom, a primeira derivada está calculada aqui. Então, aqui vai ser d dx daquilo que deu aqui. Então, vamos escolher a expressão que mais nos ajuda. Eu vou escolher essa daqui, 1/5 de x elevado a menos 4/5. 1/5 de x elevado a menos 4/5. E aí eu preciso antecipar uma coisa, que é o que eu vou falar daqui 5 minutos, que é o seguinte: esse 1/5 dentro da derivada, ele pode ser colocado para fora da derivada. É o próximo teorema. Ele diz que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. E, portanto, sim, isso aqui, então esse aqui ainda não foi enunciado, hein, mas é o próximo teorema. Próximo teorema, que ele te diz que isso aqui, esse 1/5, ele pode ser tirado de dentro da derivada. E isso aqui fica então d dx de x elevado a menos 4/5. Tá bem? E aí é só aplicar de novo a fórmula, não esquecendo agora do 1/5. Né? Então aqui vai ter o 1/5 vezes menos 4/5 vezes x elevado a menos 4/5
menos 1. Então agora é para R igual a menos 4/5 a fórmula, né? O expoente desce e você subtrai 1 no novo expoente. E aí, a contabilidade aqui está dando então menos 4 sobre 25 x elevado a menos 4/5 menos 1. Então é menos 4/5 menos 5/5, né? Menos 9/5. Menos 9/5. E portanto, essa segunda derivada, ela é dada por menos 4 dividido por 25, multiplicado por, a raiz, 1 sobre, né? A raiz quinta de x à nona. E pronto. Então, a fórmula pode ser, se eu quiser calcular a terceira derivada, você vai pegar esse expoente menos 9/5 e aplicar a regra do expoente para ele e vai calcular a terceira derivada. Só que aí tem que usar o próximo teorema, que é esse que fala que as constantes podem sair de dentro da derivada, né? Não é? Tá, então... Bom, então deu para entender qual que é o espírito da coisa, né? Vamos chegar logo nesse teorema, então. Antes dele, ainda vem aqui o seguinte. As derivadas das funções trigonométricas básicas, né? Então, atenção ao seguinte. Por que será que a gente calculou o limite de seno de x dividido por x, né? Teorema do confronto, deu um certo trabalho, não é dos limites mais fáceis, né? Muito pelo contrário. E, pois é, porque ele aparece exatamente como a derivada da função seno no x igual a 0. Então, essa proposição, ela estabelece que a derivada do seno é o cosseno e que a derivada do cosseno é menos o seno. Tem uma troca de sinal aqui. E, bom, a demonstração, eu não vou abrir ela aqui agora, vocês podem ver nas notas de aula, mas ela, no fundo, o que ela usa é o limite fundamental, que é seno de h dividido por h, com h indo para 0 igual a 1, e algumas identidades trigonométricas. Tem não é tão simples assim não, tem que mexer ali, mas não vamos discutir ela agora, por enquanto, atenção às fórmulas, né? Se aparecer um seno, a derivada é o cosseno, se aparecer um cosseno, a derivada é menos o seno. A gente pode explorar a demonstração em algum outro momento. E, por sua vez, o limite fundamental exponencial, ele é o que te dá que a derivada da função exponencial é ela mesma. Então, na aula dos limites exponenciais, no finalzinho das notas de aula, tem lá um cálculo, que é exatamente o cálculo da derivada da exponencial no zero. Só que disfarçado, porque lá a gente ainda não tinha nomenclatura, derivada, né? Mas está lá. E aí o limite fundamental exponencial, ele garante exatamente que a derivada da exponencial é ela mesma, e que a derivada do logaritmo natural é a função 1 sobre x. Inclusive esse aqui dá para demonstrar usando a minha definição geométrica de logaritmo natural, a gente pode dar um argumento em favor disso. Mas não é o momento agora, né? Quero chegar logo nesse teorema mais forte aqui. Mas enfim, vejam como a gente vai construindo uma tabela de derivadas. É esse que é o caminho que a gente está seguindo. E poder construir essa tabela depende dos limites que a gente calculou nas últimas semanas, tá bom? Muito bem, mas agora que é onde eu queria chegar hoje, que é o teorema que te garante que a derivada de uma soma de funções vai ser a soma das derivadas das funções. A mesma coisa para a diferença, derivada da diferença também, vai ser a diferença das derivadas. E que quando você tem uma constante c, aqui está escrito aqui, c é uma constante real, quando a função multiplicada por uma constante, quando você deriva, isso te dá a constante multiplicada pela derivada da função. Aí, bom, por quê? Pensa bem, né? A derivada nada mais é do que um limite, não é? E essas propriedades valem para os limites. Então elas vão valer para as derivadas. A demonstração ela funciona dessa maneira. Vamos se concentrar aqui em aplicar logo essas regras. Bom, eu já fiz uma pequena aplicação, né? Mas eu quero fazer mais algumas. Então veja só esse primeiro exercício aqui, por exemplo. A gente tem que calcular a derivada de uma função de grau 3, está vendo? Uma cúbica. No começo da aula, o que eu ia ter que fazer?
escrever o quociente diferencial, agrupar os termos, aplicar a identidade, cancelar e calcular o limite. Tendo as regras, quer dizer, tendo a tabela de derivadas básicas e esse último teorema, eu posso calcular isso de uma maneira muito mais rápida, tá certo? Então é x ao cubo 2x² menos x mais 1, né? Vou fazer aqui. X ao cubo. Então, a gente está com essa função aí. X cubo 2x² menos x mais 1. E eu quero calcular f' de x. Nesse caso eu vou usar a notação com os parênteses com a linha. Pode ser? Vamos lá. É bom ir misturando as notações para vocês irem se acostumando com todas elas. Então aqui, ó, coloquei uma linha para fora do parênteses. O que o teorema te fala? O teorema fala que, vamos passo a passo, vai. Em primeiro lugar, a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Eu vou aplicar isso 1, 2, 3 vezes e vou abrir a derivada desse polinômio como o quê? Como a derivada de x ao cubo mais a derivada de 2x² menos a derivada de x mais a derivada de 1. Então aqui foi o teorema, né? Item A e item B do teorema. Teorema. E bom, algumas delas já estão prontinhas para aplicar a regra do expoente, né? Tá certo? E tem esse 2x² aqui, que a gente ainda aplica o teorema mais uma vez para tirar o 2 de dentro da derivada. Então eu ainda vou reescrever isso aqui mais uma vez, como é o primeiro exemplo, né? X cubo mais 2 vezes a derivada da função x² menos a derivada da função x mais a derivada da função 1. E aí agora é uma questão de fazer pela regra lá do expoente. Então aqui a gente vai ter 3x² mais 4x, não é? Porque desce o 2, multiplica por 2, e aqui fica x elevado a 2 menos 1, que é só x. Aqui, olha que coisa, né? Então é x elevado a 1, né? Então desce o 1 e fica x elevado a 1 menos 1, que é 0, né? Então nesses casos a gente nem escreve o x elevado a 0, tá certo? Bota só o 1 mesmo, menos 1. E esse aqui é um x elevado a 0, né? Então fica 0 vezes x elevado a menos 1, é até um pouco estranho, é derivada da constante, 0. Uma função constante, derivada a 0. E está aqui a derivada do polinômio, né? Então isso daqui é 3x² mais 4x menos 1. Pronto. 3x2, 4x1 menos 1, tá certo. Então o caminho é esse, né? Você vai aplicando. Existem outras regras de derivação. A regra do produto, a regra do quociente e depois a regra da cadeia. Eles vão ser apresentados na próxima aula. A primeira prova, ela vai até aqui. Tá certo? Então surgiu uma pergunta importante no final da última aula, que era que tipo de coisa que eu posso usar na prova ou não? Bom, as coisas que nós vimos até aqui. E bom, eu me comprometo que na prova você não vai ter que derivar o produto de duas funções não, tá certo? As derivadas vão ser derivadas de somas de derivadas conhecidas e coisas assim, tá certo? Então é até a regra da soma, né, que vai chegar. E essa daqui, a constante sai para fora da derivada também, né? Isso é importante também. A gente usou aqui nesses dois passos, naquele outro também. Tá bem? Então, ainda tem tempo de fazer mais algum, né? Aliás, antes de fazer mais um, deixa eu responder então a pergunta, que é a seguinte: e se a gente tivesse então uma função posição dada por uma fórmula mais assim, das mais tipo como se fosse da queda livre mesmo, né? Então agora fica fácil, né, com essas regras aí. Então um exemplo, não estava enunciado lá não, esse aqui. Digamos que você tem a função menos g sobre 2t² mais v0t mais a0.
É a equação da queda livre, né? Com velocidade v0, aceleração inicial. Não, desculpa, aqui é 0. Bom, tanto faz que letra eu botar aqui. Vamos botar aqui, tipo assim, constantes, né? C e K. Então, G, C e K são constantes, tá? Então, quando eu calcular a primeira derivada, ds dt, isso aqui vai dar menos g sobre 2 multiplicar. Então, o menos g sobre 2 sai de dentro da derivada, né? Aí eu derivo t quadrado é 2t. Aí aqui é mais c. A derivada de t é 1. Então fica só o c. E a derivada dessa constante k é 0. Dá 0 mesmo, né? Então, cancelo 2 com 2. Eu descubro então que a velocidade é menos gt mais c. Então, de modo que a interpretação física do c é, de fato, a velocidade no instante zero, né? Se você botar t igual a 0 nessa fórmula, vai dar c. Então, a velocidade no t igual a 0 é o c. Então, eu tinha chamado de v0 pensando nisso, né? Mas, então tá aí. Aqui é a posição, aqui é a velocidade, e aí a aceleração. A aceleração d2s dt2 vai ser a derivada da velocidade, dv dt, que vai ser simplesmente menos g. Né? Então, ou seja, a aceleração aqui é a constante menos g. Né? Então, corpo em queda livre, a força constante, puxando ele para baixo, né? Pensando que o sistema de coordenadas aqui está apontando para cima. E aí a força, massa vezes a aceleração, então a aceleração está aí dando constante, como a gente imaginava, né? Então, e para quem conhece um pouco do pêndulo, por exemplo, você pode pensar também, você pega sabendo que a derivada do seno é o cosseno, e sabendo que a derivada do cosseno é menos seno, você também consegue verificar as fórmulas da física lá usando aquelas derivadas. Mas deixa eu pelo menos fazer mais um daqueles exemplos ali que estavam enunciados. Mas está aí um... Então é interessante que a derivada ela esclarece qual que é a relação entre fórmulas que às vezes você aprende sem saber direito como que uma leva até a outra, né? A relação entre elas às vezes é dada pela derivada. Tipo essas daí. Então vamos ver aqui para terminar essa função 3x mais raiz de x, por exemplo. Uma função que agora a gente sabe derivar, né? Então mais um exemplo. F de x, a função 3x mais a raiz de x. Como é que fica a derivada dela? Agora eu vou escrever assim, f'. F' de x é igual ao quê? É igual a 3 vezes a derivada da função x mais a derivada da função raiz de x, né? Pelo teorema. O teorema enunciado ali, da regra da soma e da regra com multiplicação por escalares, né? E aí vem, de novo, ela aqui, né? A derivada das funções potência. Então aqui está dando 3, né? Derivada da função x é 1. Vamos escrever, né? 1. Mais, e esse daqui é o quê? É a derivada do x elevado a meio, não é? Então, bom, x elevado a meio. Vamos escrever, vai. Vou colocar x elevado a meio, derivada. Então, eu estou pegando 3 aqui e somando com meio x elevado a menos meio, né? Aí está aí a função. Agora, pode talvez reescrever ela. 3 mais 2 raiz de x sobre 1, né? Uma forma... Vou deixar assim, vai. Deixa aqui uma expressão, aqui a outra expressão. F de x.
Pronto, tá aí. Então essas regras são valiosas, né? Eu calculei um monte de derivadas pela definição. Essa derivada poderia ser calculada pela definição, é claro, né? Se você tem uma fórmula que é demonstrada, isso quer dizer que qualquer caso particular dessa fórmula pode ser feito também, assim como na demonstração da fórmula, não é? Mas aqui você vê, tem 4, 5 linhas. Poderia até ser 2, com mais experiência você começa a fazer isso mais rápido, né? A primeira aula a gente escreve, né, mais devagarinho. Enquanto que se a gente fosse avaliar o limite mesmo, ia dar um cálculo muito maior, né? Então a fórmula abrevia as coisas bastante, né? E aí, tá aí. E bom, a gente não vai ter tempo agora de terminar o exercício, mas conhecendo a derivada você pode usar, como na aula passada, para escrever a equação da reta tangente, né? Então, sabendo a derivada, você pode escrever também a equação de uma reta tangente. E muito bem, por hoje é isso. E a próxima aula está aí, revisão para a prova. Então, vão listando as dificuldades, as dúvidas, as coisas assim. Quer dizer, eu vou trazer um bocado de exercícios aqui para a gente discutir no quadro. Mas quarta-feira é o dia de vocês perguntarem tudo que vocês quiserem perguntar, porque a prova é sexta. Então, até quarta, gente, boa noite. Obrigado. E...